Vamos retomar agora com o trabalho com funções lógicas. Vamos ver mais uma aplicação aqui da função C. Então, nesse primeiro exemplo, eu tenho uma loja qualquer, tenho aqui os meus vendedores, tenho aqui as vendas mensais e eu preciso determinar qual é o valor da comissão. Então, para eu determinar essa comissão, eu preciso seguir essas normas que estão aqui anotadas. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui com o C. Se o valor da venda mensal for maior ou igual à meta, uma vez que eu vou usar a meta para todos os cálculos, eu vou apertar o F4 para eu transformar isso numa referência absoluta. Então, se isso for maior ou igual à meta, então o que vai acontecer? A comissão será 8% sobre o valor da venda. Valor da venda vezes 8%. Caso contrário, será 2%. Então, é isso vezes 2%. Fechei e pronto. Então, calculei aqui o primeiro caso. Para eu replicar nos outros vendedores, eu vou na alça de preenchimento com o botão esquerdo, dou um clique duplo e assim eu tenho o cálculo de todo mundo, tá vendo? Se eu der um F2 aqui, ó, se isso for maior ou igual a isso, então 8%. Caso contrário, 2% de comissão. E aí, fincamos aqui o nosso primeiro exemplo. Muito bem, agora vamos ver um alinhamento de Cs, onde eu vou usar mais de 2 Cs para determinar qual vai ser o valor aqui da gratificação. Então, a minha primeira regra é, se o salário aqui for menor que 1.500, então vai acontecer o seguinte, eu vou pegar isso e vou multiplicar por 20%. É o que está aqui na regra. Agora, eu tenho um outro teste a fazer. Então, ponto e vírgula, eu sempre aninho um outro C na função quando ela pede o valor falso. Então, agora, o próximo C. Se isso aqui for menor que 2.000, então eu vou pegar isso e vou multiplicar por 15%. É o que está ali, ok? Aí vem o último argumento falso. Então, para o último, eu não preciso fazer um C. Porque se ele não é menor que 1.500 e também não é menor que 2.000, ele vai automaticamente ser enquadrado aqui na última regra do 3.000. Então, eu vou pegar isso aqui e vou simplesmente multiplicar por 10%. Fecho parênteses, fecho mais um e pronto. E aí a gente confere isso aqui, ó. Vamos ver, aqui deu 10%. Aqui para o segundo caso, deu 20%. Se nós fizermos aqui a conferência, ó, a gente pode pegar isso aqui, ó, vezes quanto? 20% para quem é menor que 1.500. Então, 20% dá 172. Então, tá certinho. Agora, a gente vai, alça de preenchimento, clique duplo e pronto. Vamos checar, por exemplo, um que seja menor que 2.000. Esse aqui, por exemplo, ó, 15%. 1.890 vezes 15% é igual a 283,50. Então, nosso cálculo está correto. Então, repassando aqui, ó. Então, eu coloquei o meu primeiro C. Onde ele pediu o argumento falso, eu coloquei o segundo C. E o último argumento falso, eu não preciso fazer teste, porque ou ele está na primeira, ou ele está na segunda, ou ele está na última categoria. Então, ficou tudo certo. Agora eu posso pegar isso aqui, pegar o salário, mais a gratificação. Aí eu tenho o valor total, clique duplo na alça de preenchimento e eu tenho fechado
todo o cálculo dessa planilha. Agora vamos ver esse aqui, função C com E. Vamos ver. A regra é, caso o valor seja menor que 10.000 e a distância menor que 8.000 quilômetros, então eu aceito. Caso contrário, eu deixo para a próxima. Então vamos acrescentar aqui, ó, que isso aqui é distância em km, para ficar mais claro. Então, nesse caso aqui, a gente vai usar um C com E, tá? Porque eu tenho duas condições para eu testar. Então, eu chamo o C e chamo o E para me ajudar. No E, eu vou fazer o primeiro teste para verificar se o valor é menor que 10.000. Ponto e vírgula. E aí eu faço o meu segundo teste lógico da função E. Fiz o primeiro, estou no segundo. O segundo teste lógico, eu preciso verificar se isso é menor que 8.000. Acabaram-se os testes lógicos, eu fecho parênteses, coloco ponto e vírgula, voltei para a função C. Então, se acontecer dessas duas condições forem preenchidas, eu vou dizer que aceito a proposta. Caso contrário, aí eu faço o quê? Eu deixo para próxima, fecho parênteses, fechei aqui e dou um Enter. Pronto. Nesse caso aqui, o valor não fica abaixo de 10.000, então ele foge do meu orçamento, por isso eu vou deixar ele fora. Olha só. Então aqui, para Lisboa dá para eu ir, ó, dentro da minha condição. Lisboa dá para ir, e nesse caso, só Lisboa. Aqui embaixo temos a regrinha por escrito, ó. Caso o valor seja menor que 10 e a distância maior que 8.000, aceito. Caso contrário, deixo de lado. Maravilha. Vamos ver o próximo caso agora, que é a função C com O. Então, vamos ver qual é a regra que estamos colocando aqui. Está aqui no finalzinho, ó. Caso ensino igual a superior ou inglês fluente, então contratar. Caso contrário, atualizar. Então, ele precisa ter o ensino superior ou inglês fluente. Então, vamos tirar ele daqui e vamos lá. Se isto daqui, então eu pego o ou para testar. Se isso daqui for igual a superior e isto daqui for igual a fluente, então eu vou contratar. Só que aqui eu preciso fechar o ou para eu voltar para o C. Então aqui eu abro isso aqui. Se uma das condições forem preenchidas, eu vou contratar. Caso contrário, a pessoa tem que se atualizar. Fechei aqui, dou Enter, ó. Esse aqui eu posso contratar. Ele é fluente em inglês e tem superior. Vamos ver os demais. Ó. Esse aqui tem que atualizar. Esse aqui eu posso contratar. Porque a minha regra é a seguinte, ó, repassando. Caso o ensino superior, ele tem ensino superior ou inglês fluente, é ou inglês fluente. Então, uma das duas condições eu posso contratar. E nesse caso aqui, esse primeiro exemplo, ele preenche uma das condições. Eu vou ter uma outra situação aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho superior, mas eu não tenho inglês fluente. Mas eu posso contratar mesmo assim, porque ele preencheu o superior. Aqui ele preencheu os dois. Aqui ele preencheu um e não preencheu o outro. Mas tudo bem. Aqui ele preencheu um e não preencheu o outro, mas eu vou contratar mesmo assim, porque está dentro da minha regra, ok? Agora vamos ver o se erro. Vamos lá para o se erro. O que está acontecendo aqui? Ó? Eu quero fazer uma proporção entre essas duas colunas
para eu saber o quê? Qual a proporção de vendas com relação às unidades fabricadas. Só que vai ter algumas situações onde eu ainda não tenho as unidades vendidas. E o que vai acontecer? Quando eu faço essa operação diretamente aqui, ó, se eu pegar isso e dividir diretamente por isso, aqui tudo bem, não tem problema, dividir um pelo outro, eu achei a proporção. Mas quando eu chegar aqui, por exemplo, ó, tá dando resultado 0, ou seja, tá errado. E agora, se eu tiver uma situação mais complicada ainda, digamos que aqui eu esteja com dado vazio. Se eu vier aqui e continuar puxando, olha o que vai acontecer quando chegar aqui, ó. Aqui eu tenho um erro. Por quê? Eu não posso pegar uma coisa e dividir por 0, porque aí eu tenho divisão por 0, e isso é um erro. Então, para eu evitar que isso apareça na minha planilha, eu vou utilizar a função sererro. Então, eu vou voltar aqui em cima, vou apagar tudo isso aqui e vou dizer para ele o seguinte, ó. Se erro, o que vai acontecer? Eu vou dividir isso por isso. Ou seja, o primeiro argumento é a minha operação padrão normal. Agora, se ele encontrar um erro, o que ele vai fazer? Deixa em branco. Aspas, aspas, quer dizer em branco. Aí eu vim aqui. Se eu puxar aqui, vai ficar tudo bem. Ó, aqui ficou 0. Não tem problema. Agora, quando chega aqui, ó, já não está mais dando erro, tá vendo? Ficou 0 aqui. E aí está tudo certo. Então, não terei mais esse problema. Então, eu uso o sererro para evitar que algumas falhas de mensagens do Excel apareçam na minha planilha. E fica muito mais profissional fazer dessa maneira. Aí eu posso arrastar até o final e fica tudo certo. Onde eu pude fazer a operação, ela está feita. Se eu tirar ou não tiver uma informação aqui nessa coluna C, olha só o que acontece. Não tem problema, fica vazio. Se eu tirar aqui, ó, também fica vazio. E não tenho mais mensagem de erro aqui no cálculo dessa lista. Ok? Muito bom, né? Acabamos de ver um exemplo de C, erro. E agora vamos ver a nova função Cs. Então, você já usou a função C. Então, você também sabe que é possível encadear um C dentro de outro C. Agora, com a função Cs, você pode fazer o encadeamento sem ter que ficar digitando a função C mais de uma vez. Então, vamos ver como é que funciona. Então, eu tenho aqui uma tabelinha de vendas e tenho aqui a minha regra para eu calcular os fretes. Então, o que acontece? Eu trabalho sempre na minha lógica de cálculo com um cálculo progressivo que começa no menor e vai para o maior, ou do maior para o menor. Nesse caso aqui, eu vou começar pelo maior. Então, eu vou chamar a função Cs e vou fazer meu primeiro teste lógico. Então, eu vou pegar aqui e vou analisar. Este valor, ele é maior do que 1000. Se isso for verdade, eu vou pegar o C5 e vou multiplicar por 9%. Ponto e vírgula. Agora, eu posso fazer outro teste lógico. Agora, se isso aqui, se isto for maior ou igual a 500, eu vou jogar 7%. Então, vou pegar C5 vezes 7%. Olha que bacana. Agora, se isso aqui for menor do que 500, 500, ponto e vírgula, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui e vou jogar 5% vezes 5%. Aí eu fecho parênteses, dou um Enter
E aí eu tenho o cálculo aqui do primeiro valor. Vamos dar uma analisada? Eu vou abrir essa função aqui embaixo para a gente analisar ela em aberto. Como é que eu faço isso? Eu vou dar um F2, vou dar um Shift Home, vou dar um Ctrl C, vou dar um Enter. E aqui embaixo eu vou colocar ela bem aqui. Eu vou colocar uma apóstrofo e vou dar um Ctrl V. Ela fica no formato de texto aqui. Aí eu posso olhar e analisar ela de forma aberta. Então, legal. Então, o meu primeiro valor deu R$ 40,74. Pela minha regra, essa faixa teria que dar 7%. Então, vamos checar? Eu vou pegar isso vezes 7%. R$ 40,74. Então, tá certinho o cálculo. Agora, é importante eu checar se para outras regras aqui que eu tenho, são 3, eu vou ter também o cálculo correto. Vou dar um clique duplo aqui e aí eu vou checar. A faixa acima de 1.000 é 9%. Então, eu vou pegar isso aqui, vou multiplicar por 9%. Eu tenho 108. Ah, tá correto até aqui. Agora, abaixo de 500, eu tenho 5%. Então, eu vou pegar este aqui vezes 5%. Vamos testar. Também deu certo. Eu tenho aqui 450. 450 também está abaixo de 500. Eu posso pegar esse aqui e puxar. 22,50. Bateu. Esse daqui é 7%. Então, eu vou pegar esse e vou testar também. Vou pegar vezes 7%. 48,13. Bateu. Esse de baixo é abaixo de 500. Então, eu posso pegar esse daqui e copiar para baixo e testar. 9,75. Maravilha. Já esse daqui é a faixa do 500. Olha só, eu vou aqui copiar ele aqui. Vou dar um Ctrl V. 36,80. E para terminar, esse último aqui também, ó, ele está aqui na faixa do 7%, tá vendo? Ó? Então eu vou pegar ele aqui, vou pegar um 7%, copiar embaixo e vamos ver quanto dá? 69,93. Então, o meu raciocínio está correto. Muito legal isso aqui, né, gente? Vamos ver agora um outro exemplo de CES. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho uma suposta escola. Um exemplo que a gente já vem usando aqui constantemente nas nossas aulas. Eu vou calcular a média aqui. Pronto, calculei a média. E agora eu vou usar o CES para determinar o que vai acontecer com o aluno aprovado. Então, eu vou ter assim uma escalinha aqui, onde eu tenho o seguinte, ó. Aprovado maior ou igual a 7. Recuperação. O que está abaixo de 7 e maior que 5. E o que não tiver dessas duas faixas aqui, reprovado. Reprovado menor que 5. Abaixo de 5. Tá? Então, agora vamos testar aqui a nossa teoria. Então, a gente vai chamar o CES e vamos pedir para ele olhar aqui para a média e verificar se ela é maior ou igual a 7. Se isso for verdade, nosso aluno está aprovado. A gente fecha e vamos fazer o próximo teste lógico. Se isso for menor do que 5, nosso amigo está de recuperação. E finalmente, se ele estiver abaixo disso, ele está... Vou colocar um ponto e vírgula, é claro, né? Abre aqui, ele está
reprovado. A gente fecha e vamos dar um Enter. Então eu cometi um pequeno erro aqui, o Excel está me mostrando exatamente, olha que bacana, gente, o que está faltando, onde está faltando informação. Faltou eu colocar ali no final o número 5. Agora eu dou Enter e olha só. Então eu tenho uma pessoa que esse primeiro caso, ele está em recuperação. Que ele está entre os 5 e os 7. Eu vou dar um clique duplo na alça de preenchimento. Olha que lindo. Então é uma outra forma também, ó. Aqui eu tenho aprovado. Esse aqui está reprovado, porque ele está abaixo de 5. Aprovado, aprovado, aprovado. Recuperação, aprovado, recuperação e assim por diante.